Vamos ler juntos a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 5, os 14 versículos que aí estão expostos para a nossa leitura neste momento. Juntos. Vi na mão direita daquele que estava sentado. Vamos lá, irmãos? Vamos ler juntos, em voz alta. Toda a igreja. Vamos lá? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Eu vou pedir licença aos irmãos. Ok. Tem alguns textos da Bíblia que, obviamente, me chamam mais atenção, não por serem eles mais importantes do que outros, mas tem alguns textos da Bíblia que movem o meu coração, que eu já leio há muitos anos, e não tem uma das vezes que eu leio que eu não me emociono. Aliás, esse texto é um dos que eu mais, diante dele, fico assim perplexo. Eu sempre me lembro da minha conversão. Eu tinha quase 18 anos quando o Senhor converteu o meu coração. Foi o dia mais feliz de toda a minha vida. E esse é um dos textos que fala sobre aquele dia da minha conversão. Então não tem como eu me esquecer dele, e não tem como esse texto não mexer comigo. E às vezes eu tenho que dar uma controlada, porque senão eu não me seguro. E eu peço a Deus uma coisa: Senhor, não me deixe
sem sentir algo quando eu ler esse texto, ou quando eu ler a Bíblia, especialmente esse texto. Eu quero sempre sentir algo do Senhor para a minha vida. Os irmãos podem estar observando, o culto hoje ele está assim com alguns instrumentos a mais. Gostaria que tivéssemos outros instrumentos a mais. Mas temos aqui o piano ou teclado com som de piano e estava muito bonito. Aliás, eu não vi o rapaz que estava tocando, cadê ele? Ah, está lá atrás, ele e a esposa. Bateria, contrabaixo, violão, guitarra, violão do Paulinho, piano, a flauta da menina, da Vitória, esqueci não, é isso? O violino da pequena Sara. Aliás, eu fico falando pequena Sara, pequena Vitória, daqui a um dia estou olhando para cima, né? Para me alcançar é fácil. E também o coral está preparando uma música para o final. Eu tinha preparado uma, mas o coral está aqui, então o coral vai cantar essa música no lugar da que eu havia pensado, combinado com a irmã Samira. Que Deus abençoe a nossa igreja nesse sentido. O que eu vejo no texto é música dos céus. E João tem essa visão do louvor lá nos céus. Se você observar o capítulo de número 4, 3, 4, fala de louvor. O capítulo de número 4 tem louvor, tem muito louvor. Olha para você ter uma ideia. O versículo de número 8, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Olha bem, anjos que não tem descanso nem de dia nem de noite, o tempo todo cantando, olha, santo, santo, santo é o Senhor Deus, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Essa mesma palavra, ela se encontra no capítulo 1, logo no início de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7, quando a gente encontra o Jesus Cristo revelando-se a João, e de novo, a mensagem é esta, olha bem, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, Deus falando, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E não somente ele fala que ele é o princípio e o fim, nele começam todas as coisas e terminam todas as coisas, a vida começa nele, e ele também pode ceifar, ele pode pedir essa vida a qualquer um de nós a qualquer momento. Ele é o dono de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Você não é nada, absolutamente nada, diante de Deus maravilhoso. É bom que a gente viva a vida assim. Às vezes nos acontecem algumas coisas, a gente vê, olha, eu não sou nada. A palavra de Deus, ela mostra isso para a gente. Olha o que mais ele fala ainda no versículo 8, aliás, olha bem. Então o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. E chama esse que era, que é e que há de vir de quê? De Todo-Poderoso. Logo ele é Deus, ele é aquele que está por vir. E quem é que está por vir? Quem é que está para voltar aqui na terra? Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador de todas as coisas. E agora, no capítulo de número 4, de novo, ele fala aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. E olha o versículo 11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Sabe quem que recebeu essas palavras? Foi João. Quem foi João? Foi um homem muito simples, companheiro de Pedro, companheiro de Bartolomeu, companheiro de Judas Iscariotes, Judas Tadeu. Eram 12 homens, e mais tarde um desses homens morre, suicida-se, Deus coloca um outro chamado Matias, e entra um 14º, aliás um 13º, chamado Paulo, e ele se diz como aquele que é nascido fora de tempo. Paulo vem integrar-se a esse colégio, como que um nascido fora de tempo. E o que se vê aqui nos céus é louvor. Anjos que são encarregados de louvar o nome do Senhor, de declarar a santidade de Deus o tempo inteiro.
que não descansam nem de dia nem de noite, declarando a santidade de Deus. E no capítulo 5, este homem chamado João, exilado na ilha de Pátimos, tendo a sua família perseguida, sofrendo perseguições, horrores de perseguições, os apóstolos, a igreja estava sendo perseguida naqueles dias. Ele agora, isolado, sozinho na ilha de Pátimos, ele tem várias visões, ele está contemplando várias coisas. Por exemplo, no capítulo 21, João, ele está vendo a realidade do mar assolapando as pedras ali na praia, e de repente ele começa a olhar aquele mar bravio, e ele chega à conclusão, na visão de Deus, de que isso é questão de tempo, isso logo não vai existir. Essa minha vida agitada, essa minha vida perseguida, essa minha vida cheia de lutas, de batalhas, dentro de pouco tempo não vai mais existir, ou não vão existir mais essas perseguições, essas turbulências, esse mar bravio não existirá mais. Aí ele tem uma revelação dos céus de como será a sua vida, plenitude de alegria, plenitude de presença de Deus com ele, plenitude de vitória eterna. Capítulo 21, versículo de número 1 ao versículo de número 8. Só que aqui, no capítulo 5, tem um momento na vida de João em que ele, nessa visão que ele tem, ele fica completamente decepcionado, completamente tomado de desesperança. É porque a sua vida está agora a um fio do desconhecido, a um fio de não saber o que vai ser o amanhã. E você pode imaginar o que é isso? Você, nessa visão, né, dessa realidade do desconhecido, daquilo que você não sabe, do amanhã. Tem um dito por aí, que o amanhã pertence a Deus, nós sabemos disso. Mas eu quero saber algumas coisas acerca de mim. E eu sei algumas coisas acerca de mim amanhã. Eu sei, por exemplo, que hoje e amanhã meu Senhor estará comigo. Tem coisas reveladas e reservadas para mim amanhã. Eu sei disso hoje. Mas João se vê agora, de certa forma, sem isso tudo, sem essa esperança. João se vê agora, meu irmão, nessa visão que ele tem dos céus, completamente tomado de desespero, porque a revelação sobre o futuro, acerca do consolo, acerca das garantias do Cordeiro presente com ele, presente com a igreja, estão agora se dissipando. Sabe por quê? Porque ninguém, ele olha no trono, tem alguém assentado no trono e tem 7 livros selados, que é justamente livros que revelam acerca da nossa vida futura, acerca do amanhã e acerca da nossa existência aqui. Eu não existo aqui sem saber do amanhã, eu existo aqui, eu estou aqui sabendo que pode me acontecer amanhã e que, acima de tudo, eu estou nas mãos do Senhor. E eu sei disso hoje. Só que João agora se vê sem tudo isso, desesperançado, completamente tomado de desespero. Ele olha, primeiramente, que ele vê um anjo com voz forte. Já pensou um anjo falando? Diz o texto que a voz dele era forte, todo mundo escutava. E ele fala: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhes os selos? E diz o texto que não havia ninguém. Então João prostra-se e diz a palavra de Deus que João está chorando muito. E eu chorava muito. Desespero total. Mas alguém toca João, um ancião. Agora não mais a voz forte de um anjo, mas agora um ancião, um homem. Um homem que havia experimentado, que tinha sido alvo da redenção daquele que estava para ser revelado na sua palavra agora. E João levanta, João motivado, chamado por este ancião, que é um resgatado nos céus, que é um salvo nos céus. João agora levanta a cabeça e ele vê. E ele vê alguém abrindo, que está para abrir os selos. Olha, aquele é digno. E é justamente a música continua. E olha bem o que a música fala, o que o louvor fala.
Veja bem, versículo de número 9. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eu quero que você pense um pouquinho, eu serei breve, eu quero que você pense um pouquinho acerca da tua vida. E como seria a tua vida se você não tivesse um dia se convertido ao Senhor Jesus e não tivesse desse Senhor Jesus as inúmeras promessas dele a teu respeito, a respeito do teu amanhã? Como que seria a tua vida? Que eu encontro no texto aqui, nessa revelação de Jesus, ou nessa visão que João tem acerca dos crentes, acerca da sua vida, acerca do seu futuro, que ela é uma revelação que traz consolo. E esse consolo, esse conforto, esse encorajamento, ele vem primeiramente do Cordeiro. E o texto diz, olha na música aqui: digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então o consolo nosso vem de Jesus Cristo. Não havia ninguém, nada na terra, que pudesse trazer consolo para João. A decepção, a tristeza é muito grande, mas tem um que pode consolar. Tem um que motiva João a levantar a cabeça e prosseguir em frente, ir em frente, prosseguir a jornada. Jesus Cristo. Ele é aquele que foi morto. Aquele que foi morto. Jesus Cristo, com a sua morte, ele fez isso, ele trouxe consolo para mim, trouxe consolo para você. Eu não sei como que você tem passado. Eu não sei como que tem estado a tua vida. Eu não sei como eu vou estar amanhã. Estou bem esses dias. Aliás, eu estou sob efeito de um medicamentozinho para eu pregar. A Suzy, não tome esse medicamento, você não vai falar coisa lá no púlpito. Eu estou falando, tá bom, irmão? Estou entendendo o que eu estou falando. Ela brigou comigo, não tome esse comprimido. É um comprimidinho que eu tomo para uma alergia que eu tenho, ela desapareceu por algumas horas. Eu estou bem, estou muito bem, mas amanhã eu não sei como que eu estarei. Nosso irmão Vadislau, o reverendo Vadislau Gomes, neste momento, está precisando de uma intervenção de Deus. Hoje o reverendo Vadislau, sua família, esposa, filhos, estão aí preocupados com a enfermidade daquele irmão querido. Mas não é só a enfermidade que nos assola, outros problemas, outras lutas que enfrentamos, outras batalhas que enfrentamos. É isso que nós precisamos pensar, é nisso que nós precisamos pensar. Está bem hoje, amém, glória a Deus por isso. Continue louvando, faça como aquele anjo. Não cesse você, meu irmão, não cesse os teus lábios, não cesse o teu coração de estar proclamando dia e noite louvores e honra ao Senhor, porque está tudo muito bem. Mas amanhã, quando as coisas não estiverem bem para você, para o teu lado, continue louvando o Senhor, continue adorando o Senhor. Aqui no templo, que coisa maravilhosa, coisa gostosa. Tá bom, o coral, eu sempre falo que coral, essas vozes quando se misturam, parece que coloca a gente lá não vou dizer lá dentro do céu, não, mas pelo menos na portinha do céu, assistindo um telão, né, dos que já estão lá dentro, assim. Então, sabe como é que é? Esse louvor que os jovens ministram aqui, a música. Você parou um pouquinho para ouvir essa música que se canta aqui? Pare um pouquinho, meu irmão. Às vezes na igreja, lá vai eu mudando o assunto. Às vezes na igreja a gente está muito distraído, preocupado com outras coisas e não nos concentramos na música que está se passando, que está se dando, nos louvores que estão sendo entoados. Nós dispersamos muito. Viva este momento aqui dentro do templo, irmão. Viva este momento intensamente para o Senhor aqui. E amanhã, quando as coisas não estiverem bem, viva intensamente para Deus. Não te esqueças de que Ele está ao seu lado. Digno és
digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos. Então quem que é este? É Jesus Cristo, porque ele foi morto. Olha bem, o Senhor Jesus, ele só pôde abrir, porque ele cumpriu toda a obra para a qual ele estava destinado a realizar em meu nome, em meu favor, em teu favor. Lembra o que Jesus Cristo fez? No final, quando ele estava ali na cruz, às 3 horas da tarde, mais ou menos. Pai, está o quê? Consumado. A obra está feita. Irmão, foi através da sua morte que ele então veio trazer consolo para nós. A gente parece quando olha Jesus Cristo ali na cruz, com a sua cabeça já baixada, com seus braços, seus punhos sangrando, a sua fronte sangrando, a gente parece que vê a figura de um derrotado. Não, é o vitorioso. É o vitorioso. Aquelas pessoas que crucificaram a Jesus não sabiam que tinham crucificado o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, tá? E estavam vendo a figura de um homem derrotado, mas diante deles estava um homem vitorioso e que nos dá a vitória também. Segunda coisa, o objetivo ou os objetivos da morte de Jesus. O texto fala sobre isto. Olha, e com o teu sangue, então não somente foi morto, mas com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, foi para me comprar, eu agora pertenço a Ele. Eu sou dele. Você não é seu, meu irmão, você é do Senhor. O dia que você entender isto, aceitar isto, compreender que você não é exatamente teu, que você é do Senhor, que aquilo que você chama teu, entender que aquilo não é de fato teu. O dia que você entender que teus filhos não são teus. O dia que você entender que aquela empresa que você fala que é tua, não é tua, é do Senhor. A tua vida vai mudar, a tua visão da vida vai mudar. O dia que a igreja entender que ela não é de pastor, de presbítero, ela não é de gente, ela é do Senhor. Porque não foi gente, não achava ninguém digno de fazer aquela obra. O Senhor Jesus foi quem fez aquela obra, foi quem morreu na cruz. E com o sangue dele, ele comprou você. Você é de propriedade exclusiva do Senhor. Às vezes nós sabemos disso. E falamos isto, declaramos isto, mas não vivemos isto, infelizmente. Mas aqui não. Aqui parte de alguém que recebe essas revelações, que se convence mais uma vez, que é convencido mais uma vez, de que não é propriedade dele mesmo, que não é propriedade da igreja, da família. Eu estou aqui, mas eu sou do Senhor. Eu não tenho isso aqui, mas eu sou do Senhor. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas eu tenho os céus. Já leram o Salmo 73? Salmo 73, num dado momento da vida do salmista, ele começa a ver os que prosperam, aqueles que têm as coisas. Puxa vida, mas eu sirvo a Deus e não tenho. Eu sirvo a Deus e não sofro tanto quanto fulano, beltrano, ciclano, que não serve a Deus. Por que ele tem e eu não tenho? Por que não há tédio na vida dele e eu sou, às vezes, entediado? Por que não há sofrimento nele e eu sofro o tempo todo? Aí ele começa a entender que só de pensar nisso, ou pensar isto, ou analisar a vida nessa perspectiva, ele está pecando. E ele começa a avaliar e a entender, avaliar a vida da ótica de Deus, daquilo que Deus dá, daquilo que Deus propõe. E entre algumas coisas, por exemplo, o salmista conclui o seguinte, só para você ter uma ideia, só para resumir. Eu serei recebido nos céus, e aquele que não crê em Jesus, infelizmente, não vai ser recebido nos céus. Meu irmão, você vai ser recebido nos céus. Quer coisa melhor? Você quer algo mais importante do que isto? E às vezes nós estamos aqui procurando ajuntar isso, ajuntar aquilo, ter isso, ter aquilo, não sei o quê. Eu fico pensando nos irmãos da Bíblia, a partir do Novo Testamento, apóstolos, discípulos de Jesus, servos do Senhor Jesus. Você não vê esses irmãos correndo atrás de bens materiais, ajuntando. O que interessava para eles eram os céus, era a eternidade.
Se tivesse alguma coisa aqui ou não, não importava. Lembra que a conclusão que Paulo chegou diante disso? Duas conclusões básicas sobre isto. Aliás, três. Numa ele fala, olha, eu estou meio assim confuso. Eu sei que morrer e estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Mas para o bem do Evangelho é bom que eu permaneça. Eu vou te contar uma coisa. Paulo é muito corajoso para falar isso, né? Aí ele fala também, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É lucro. Morrer em Cristo Jesus é lucro. Mas ele tem uma outra conclusão. São várias, mas outra conclusão que ele tem, que é simplesmente bonita demais. Aprendi a viver, como é que é o restante? Contente. Mais alguns irmãos, podem me ajudar aí? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meu irmão, você aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Ou não aprendeu ainda? Hã? Ah, irmão, em nome de Jesus, aprenda rápido isso aí. Aprenda rápido, está demorando demais. Às vezes nós estamos na fé, no caminho já há muitos anos, estamos descontentes. Descontentes com uma coisa, descontentes com outra. Há uns céus nos aguardando, nos esperando, e nós estamos descontentes. Não estamos satisfeitos com nada. Nada nos basta, nada nos satisfaz. Às vezes nós não temos algumas coisinhas e aquilo parece ser, sabe, muito valioso, aquilo parece ser muito volumoso, aquilo parece ser mais importante do que os céus, coisa pequena. Eu quando vejo a figura da igreja perseguida, eu fico pensando, Senhor, será que nós talvez não estejamos precisando de uma perseguição hoje, nos nossos dias, para darmos valores, ou para darmos mais valor à fé no teu Filho Jesus? Mas eu fico pensando assim, sabe? Eu sei que isso é discutível para alguns pastores, mas para outros não. E como eu falei semana passada, alguns pastores, algumas igrejas anularam completamente a vida, a relação com Deus para a eternidade. Não, a relação com Deus é para a vida aqui, é para o que nós podemos obter aqui. Céu acabou. Não tem negócio de céu, não. O negócio é usufruir aqui e agora. Aí você pode ter, você liga a televisão, vai procurar um canal bom para assistir, e você de repente escuta um pastor com o microfone na boca do fulano. Ah, eu tinha isso, mas eu dei isso para Deus, e Deus me deu isso, me deu aquilo, agora eu tenho. É só ter. As pessoas não estão satisfeitas ainda, querem mais. Eu estou atrás da minha bênção, eu estou esperando a minha bênção. Não estão esperando os céus mais. As pessoas não estão esperando o Senhor Jesus voltar, estão esperando a volta de Jesus, ou coisas de Jesus para a vida aqui, não a volta de Jesus para a eternidade. Então, meu irmão, você se tornou objeto da morte de Jesus. Jesus morreu por você na cruz, e você agora é dele, você agora é de sua propriedade exclusiva. Mas não somente isso, ele nos dá um grande e suficiente, eu diria, um grande e suficiente convencimento de que eu e você somos sacerdotes. Olha o que o versículo aí para baixo diz, olha o que o versículo de número 10 fala. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Isso é um grande privilégio. Eu fui constituído sacerdote do Senhor. Pastor, mas é porque o senhor é pastor da igreja, é um dos pastores da igreja, junto com os presbíteros, com o pastor Célio, auxiliar do pastor Célio. O senhor é sacerdote? Não, a igreja toda, todos nós somos sacerdotes. Hoje não precisamos mais de nenhum outro intermediário. Você não precisa de pastor, você não precisa de sacerdote, você não precisa de bispo, você não precisa de apóstolo, você não precisa mais de missionário, você não precisa mais de padre, você não precisa mais de papa. Tudo isso acabou. Você pode se aproximar diante do Senhor a qualquer momento que você quiser. O véu do santuário, nos diz a palavra, rasgou de cima a baixo.
nos dando livre acesso a essa graça. Eu e você, meu irmão, podemos estar na presença do Senhor o tempo que quisermos. Aliás, estamos o tempo todo na presença do Senhor. Foi para isso que Jesus Cristo veio, morreu naquela cruz, ressuscitou no terceiro dia, para constituir você, para fazer de você um sacerdote. A igreja é formada de sacerdotes e sacerdotisas. Olha que bênção maravilhosa, irmãos. Todos nós somos sacerdotes, e nós temos o sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos dirige a vida, que nos aconselha. Que privilégio, que privilégio. Eu vou encerrar por aqui. O texto continua, a palavra continua, a voz de Deus continua. Os anjos estão cantando até hoje, não foi só uma visão de João, a visão de João da realidade dos céus. Há anjos ali, cantando o tempo todo, santo, santo, santo é o Senhor o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Tá bom? E a esse Jesus, toda a honra, toda a glória por parte da igreja, porque o consolo que ele traz para a gente é dioturno. Ele está o tempo todo consolando a igreja. Eu vou pedir ao coral que cante uma música. Eu quero que você preste muita atenção na letra desta música. Preste muita atenção, abaixa a tua cabeça, meu irmão, minha irmã, esteja refletindo na letra desta música neste momento.
Muito bem, irmãos. Graças a Deus por isso. A nossa reunião, ela está encerrando. Nosso culto público está chegando ao final. Mas o culto, o louvor, a adoração continua. Lá nos céus é culto o tempo todo. Você, meu irmão, está sendo preparado, treinado, exercitado para dar prosseguimento ao que vai acontecer nos céus. De forma que tudo que você faz no dia a dia tem que ser culto, tem que ser adoração, tem que ser oportunidade de servir ao Senhor. Tenha tudo como oportunidade de estar louvando o Senhor. Amanhã, quando você estiver no teu trabalho, lembre que o Senhor está ali recebendo os louvores da tua parte, através do teu trabalho, lá no teu trabalho. Na sua recreação, lembre que o Senhor está ali. E até a tua recreação pode ser louvor, agradecimento a Deus. Especialmente também junto com a sua família. Tá bom? Você, papai, mamãe. Continue esse culto na sua casa. Continue esse louvor na sua casa. Às vezes nós apostamos muita coisa nas coisas aqui do mundo, nas coisas que vão ficar aqui, que não fazem parte dos céus, não fazem parte da eternidade. E não apostamos nada, não entregamos nada, não consagramos nada, não dedicamos nada naquilo que é reino, de fato é reino de Deus. Busque mais o Senhor, continue esse culto, esse louvor, lá na sua casa, amanhã, hoje à noite, durante toda a semana. E domingo, quando você voltar para o culto, volte para continuar.